Olá, querido aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário, o sentimento é o mesmo. Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Vamos à nossa primeira aula de hoje. Muito bem, para começarmos essa videoaula, vamos relembrar aquilo que nós estudamos sobre a Mesopotâmia na Antiguidade. Para isso, eu vou pedir a ajuda aqui da minha manopla do infinito e nós vamos dar um pulinho até lá na Mesopotâmia. Bom, chegamos. Assim, faltou uma coisa. Agora sim, podemos caminhar livremente pela Mesopotâmia. Muito bem, vamos começar pela definição da palavra Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre rios. A Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que desaguam lá no Golfo Pérsico. Situada entre a Europa, Ásia e África, a Mesopotâmia atraiu muitos povos que ali se estabeleceram e criaram cidades prósperas, como também grandes impérios e reinos. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus. A Mesopotâmia também estava inserida numa região chamada de Crescente Fértil. Crescente Fértil porque no mapa essa região ficava parecido com o quarto crescente da Lua. E fértil porque era uma região banhada por 4 principais rios. O rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, o rio Jordão, na Palestina, e o rio Nilo, no Egito. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar a diferença entre reino e império. O reino é uma unidade política governada por um rei. Já o império era geralmente um conjunto de cidades ou regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Os mesopotâmios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Cada cidade cultuava uma divindade própria, que era a sua principal protetora. Os principais deuses eram Amun, rei dos deuses e protetor da cidade de Uruk, Enlil, que era dono do destino e protetor da cidade de Nippur,
Assur, o senhor da guerra e o mais cultuado dos deuses assírios. Istar, deusa do amor e protetora também da cidade de Uruk. E Enki, o senhor das águas doces. E Marduk, o principal deus dos babilônios. Os deuses babilônicos assumiam formas. As suas formas podiam ser antropomórficas ou zoomórficas. Antropomórfica quando eles assumiam a forma humana. E zoomórficas quando eles assumiam a forma de um animal. E algumas vezes era antropozoomórfica, quando eles assumiam a forma humana e a forma animal. Através dos mitos e das lendas, que era passado do conhecimento de pai para filho, criou-se então a lenda sobre a criação do mundo, a criação do homem. E essa parte de que um dia o deus Enki, que era considerado um deus criativo, ele resolveu então criar o homem. Por quê? Porque os deuses tinham que trabalhar e com isso não sobrava tempo para comer e beber o suficiente. Daí eles criaram o homem para poder substituir os deuses no trabalho e eles poderem assim ter mais privilégios e poder viver mais e comer mais. E isso trazia ao homem agora algumas obrigações. O interessante é que toda essa dinâmica do conhecimento que era passado pela tradição oral, ela foi criando esses mitos e essas lendas. O interessante é que na Bíblia resiste uma criação do mundo. O homem, ele foi criado por Deus como um ser livre e não para atender os caprichos dos deuses. E nós vimos pela história bíblica que Deus, em vez de ser servido, ele acabou vindo aqui para servir na forma de Jesus Cristo. A política era teocrática. O que significa isso? Teocracia é quando o rei ou o imperador, o governante, ele é um representante dos deuses. Ou seja, ele é divinificado. Não é um deus, mas ele é considerado como um representante dos deuses. Tendo a agricultura e a domesticação de animais como a principal atividade econômica, que permitiu a fixação desses grupos humanos próximo à margem dos rios da Mesopotâmia, a partir daí surgiram os primeiros núcleos urbanos, o primeiro passo para a formação das cidades. Logo, a necessidade de organizar as atividades desses agrupamentos humanos resultou vagarosamente na divisão e especialização de tarefas. Assim, começamos então a divisão das classes sociais na Mesopotâmia da Antiguidade. Vamos à divisão da classe social na Mesopotâmia. Lá no topo da pirâmide social estavam os chefes políticos, governavam as cidades independentes ou os impérios, geralmente era visto como representante dos deuses. Ali, abaixo na pirâmide social, estavam os sacerdotes. Esses exerciam muita influência, pois em suas mãos estava a administração da religião. Tínhamos também a aristocracia, que era um grupo social privilegiado e geralmente controlavam os grandes cargos políticos. Os militares, esses sim, eram responsáveis pela manutenção do poder político, da defesa e das conquistas. Ocupavam uma posição intermediária. Depois nós tínhamos ali os comerciantes e os artesãos, que levavam uma vida simples, e na base da pirâmide social estavam os camponeses e escravos. Esses tinham uma vida difícil, trabalhavam muito e quase nenhuma esperança de melhoria. Além disso, as pessoas se tornavam escravas na antiguidade, era por guerra ou por dívida. Quando a pessoa contraía uma dívida que não podia pagar, ela acabava se tornando escrava daquela pessoa a qual ele contraiu essa dívida. Vamos falar sobre os legados da Mesopotâmia. Começaremos pelos sumérios e os acaios. Há cerca de 6.000 anos, os sumérios fundaram as primeiras cidades da Mesopotâmia. São elas a cidade de Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Para defender suas cidades, eles erguiam em torno delas muralhas altas com dezenas de quilômetros de extensão e muitas torres defensivas. Outra construção que se destacava nas cidades sumérias era o zigurate, monumento religioso em forma de pirâmide com escadas e rampas que chegavam até o topo. Durante muito tempo, acreditava-se que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia, por volta do ano 3000 a.C. Mas novos achados arqueológicos
indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Ela pode ter sido inventada na Suméria, no Egito, na Índia ou até mesmo na China, como indicam vestígios lá encontrados. Na Suméria, o desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para outra. Foi resultado de um longo processo com diversos estágios. Os sumérios escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar, e para escrever usavam uma espécie de palito, afiado na extremidade, triangular, com o qual faziam os sinais em forma de cunha. Por isso, a escrita recebeu o nome de cuneiforme. Primeiramente, faziam-se desenhos aproximados daquilo que se queria representar, como peixes, vacas e flechas. Esse tipo de escrita era chamado de pictográfica. Posteriormente, os desenhos passaram a expressar ideias. Trata-se da escrita ideográfica. Mais adiante, esses símbolos passaram a identificar sons, geralmente sílabas. Combinando-se os desenhos, formava-se uma palavra. Era a escrita silábica. Envolvidos em conflitos permanentes, as cidades sumérias foram enfraquecendo e assim possibilitaram a conquista da região pelos acádios. Esses construíram o primeiro império centralizado da região. Esse império, no entanto, durou pouco tempo. Enfraquecidos pelas rebeliões internas, foi invadido por guerreiros nômades e assim se desintegrou. Os amoritas. Por volta do ano 1900 a.C., os amoritas, povo semita, esses descendentes de Sem, filho de Noé. E daí, dos povos semitas estão também os hebreus e os árabes. À semelhança dos acádios, construíram um poderoso império que abrangia quase toda a Mesopotâmia, o primeiro império babilônico. O principal imperador babilônico foi Hammurabi. Esse ocupou-se pessoalmente da administração do império, chegando a coordenar a construção de inúmeros edifícios públicos, canais de irrigação e açudes. Sua obra mais célebre foi o Código de Leis, que influenciou e influencia até os dias atuais o Código de Hammurabi. Este é caracterizado pela extrema rigidez da penalidade, o princípio da relação direta entre crime e castigo. A base das sentenças ficou conhecido como Lei de Talião. A palavra talião deriva-se do latim e significa idêntico, ou seja, o crime era punido da mesma forma. A frase que resumia o princípio da Lei de Talião foi: olho por olho, dente por dente e vida por vida. Após o governo de Hammurabi, uma série de povos conquistou a Babilônia, causando a desintegração do império. Enquanto isso, ao norte da Mesopotâmia, desponta outro povo, os assírios, formando assim um grande império abrangendo a Mesopotâmia, a Palestina e o Egito. E ela caracteriza desse povo conquistar os outros povos, os inimigos, com muita crueldade e brutalidade. Apesar disso, os povos dominados pelos assírios se rebelavam com frequência, mas o Império Assírio só desmoronou em 612 a.C., quando os caldeus, habitantes da Mesopotâmia, aliados aos medos, originários do Planalto do Irã, conseguiram ocupar e destruir Nínive, que era a capital da Assíria. Os caldeus, ou novo Império Babilônico, também se apoderaram de diversas áreas durante as violentas campanhas militares. Chefiadas pelo rei Nabucodonosor, os caldeus arrasaram com Jerusalém, isso em 586 a.C., prenderam milhares de judeus e os forçaram a marchar como escravos para a Babilônia. Nesse tempo, também foi levado para a Babilônia Daniel e seus 3 amigos, Azarias, Ananias e Misael. Esses, chegando lá, tiveram seus nomes trocados para Daniel, Beltesazar, e os demais foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É interessante que o relato bíblico nos mostra que Daniel ele esteve envolvido diretamente com o rei. E um momento interessante da história é quando o rei teve um sonho, e nesse sonho
ele não conseguia se lembrar do sonho e então mandou chamar os sábios de Babilônia para que eles viessem interpretar o sonho que muito atormentava o rei. Nabucodonosor então mandou chamar os sábios. Quando os sábios chegaram lá, falaram para o rei: ó rei, conta-me o sonho para que nós demos a interpretação. O rei falou: olha, eu não me lembro do sonho, vocês vão ter que dizer o sonho. Porque se vocês não disserem o sonho e a interpretação dele, eu vou mandar matar todos vocês. Então Daniel se apresentou e falou: não, rei, não mate a ninguém. O meu Deus vai me revelar qual foi o sonho do rei e a interpretação do mesmo. Então Daniel orou a Deus e ele então teve a visão do sonho de Nabucodonosor. E então ele falou que o rei sonhou com uma grande estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés eram feitos de ferro e barro. E disse que uma pedra cortada e lançada sem mãos vinha e esmiuçava os pés da estátua. E o rei falou: olha, exatamente, é o sonho que eu tive, mas qual é a interpretação desse sonho? Daniel então falou: ó rei, na verdade, esse teu sonho, essa estátua representa 5 grandes impérios. O primeiro desses impérios é representado pela cabeça de ouro, o mais rico, mais imponente desses impérios. É o seu reino, é o seu império, o Império Babilônico. Mas o seu império não vai durar para sempre. Ele vai ser sucedido por outro império. E essa pedra lançada sem mãos que esmiuçaria a estátua será quando Deus estabelecerá o reino dos céus aqui na terra. Assim, temos uma outra história que envolve os 3 amigos de Daniel. O rei pensando: não, o meu império não vai passar, o meu império vai durar para sempre. Ele então construiu uma estátua toda de ouro, colocou ali na planície de Dura e disse que quando as trombetas tocassem, todos deveriam se curvar. E lá estavam os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram então até a planície e quando foi tocada as trombetas, todos se ajoelharam menos eles. E isso aconteceu que o rei ficou furioso e mandou chamá-los e perguntou por que eles não tinham reverenciado a estátua. Eles falavam que só poderiam adorar ao Deus do céu, ao único Deus. O rei então mandou com que acendesse uma fornalha, aquecesse ela 7 vezes mais e lançasse aqueles homens na fornalha. O interessante é que quando aqueles homens foram lançados na fornalha, o rei olhou e disse: olha, nós jogamos 3 homens na fornalha? Por que eu vejo um 4º homem andando lá dentro juntamente com eles? E esse tem a aparência de Deus. Olha que interessante. Deus, ele não livrou aqueles 3 homens da fornalha, mas ele os livrou na fornalha. Porque o rei então mandou com que eles saíssem de lá. E para a surpresa de todos, quando saíram de lá, nem um fio de cabelo deles havia sido queimado, e nem suas vestes tinham cheiro de fumaça. Que história interessante, não? Essa é a história de um Deus poderoso. E interessante é que essa profecia dada por Daniel falava de impérios que ainda não existiam, e que posteriormente esses impérios vieram a existir. A história agora prova a fidelidade das Escrituras Sagradas. Com as riquezas obtidas dos povos conquistados, Nabucodonosor ordenou a reconstrução da antiga Babilônia, que assim voltou a ser o principal centro cultural, político e econômico da Mesopotâmia. O novo Império Babilônico também foi abalado por várias revoltas internas. Isso enfraqueceu e abriu o caminho para que os persas, chefiados por Ciro o Grande, viessem a conquistá-los em 539 a.C. E com isso nós concluímos a nossa aula 1, a Mesopotâmia na Antiguidade. Fique com Deus e até a próxima.